tem um limite de erros, né? Para um profissional se equivocar e de um iniciante, um aprendiz. Então eu digo para você, se você tá aprendendo inglês, se você tá aprendendo tarô, porque eu tô com inglês na cabeça. Quando você tá aprendendo inglês, você tem aquele medo de falar errado. Eu sei porque eu tenho gringofobia, né? Eu entendo, mas na hora de falar eu tenho medo. O tarô é assim também. Tem gente, né, que a pessoa entende, mas tem medo de traduzir errado. Mas enquanto a gente está praticando, enquanto a gente está ali como aprendiz, a gente pode se dar o luxo sim de errar. Não tem problema algum, ninguém nasce sabendo, né? A gente passa por vários estágios, somos seres humanos, temos direito de errar sim, mas tem que praticar. É estudar e praticar. Errei aqui, vou lá, vou reavaliar tudo, vou estudar novamente e vou botar em prática outra vez. Porque aí não tem erro. Você estuda e pratica, estuda e pratica. Até você ser um especialista. Até você dominar a matéria. E aí não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. E isso não aconteceu só comigo. Com todos os tarólogos que existem. Né? Ninguém nasceu sabendo, todo mundo sentou ali e estudou, fez um curso, fez 2, fez 3, né? Porque às vezes a linguagem não bateu, você vai lá e estuda de novo. E foi assim comigo também. Eu estudei bastante, eu fui procurando o meu caminho. Mas hoje em dia eu posso dizer, quando eu abro as cartas, eu abro com segurança. Hoje em dia eu não tenho medo. Eu abro e eu leio. Eu entrego. Porque a leitura, ela não tem que fazer sentido para mim. Ela tem que fazer sentido pro consulente. Porque tem muita gente que abre a carta, aí olha e fala assim, cara, mas isso não faz sentido. Mas não tem que fazer sentido pra gente. Tem que fazer sentido pra pessoa que tá na sua frente. Quantas vezes eu tirei as cartas e eu falei, nossa, isso tá sem pé sem cabeça, e eu entreguei. E a pessoa fala assim, ah, entendi. O que ela entendeu, só Deus sabe, né? Porque muitas vezes a gente tá lendo, né, o inconsciente dela, a gente tá lendo o inconsciente dela e às vezes ela não externou, ou por medo, ou por vergonha, e como o acesso está aberto, o campo está fluindo, a gente começa a ler o que está vendo. E pra gente não faz sentido, mas pra ela faz. Porque tá trazendo do inconsciente dela, né? Então, a gente como leitor de cartas, como tarólogo, a gente vai entregando. Sem medo de ser feliz. Porque muitas vezes também pode não fazer sentido agora, mas daqui a pouco faz, né? Daqui a pouco faz. Eu tenho... Ai, é horrível, mas eu vou falar disso. Uma vez eu fui na taróloga, né? Logo no início, antes de eu estudar e tudo, eu tava passando por uma situação muito complicada. E ela tinha lido pra mim uma coisa que eu achei que ela era louca, né? E depois aquilo veio fazer sentido, né? Então, a partir daquela experiência que eu também tive, eu sei que quando eu leio para um consulente e para mim não faz sentido, para ele eu sei que faz. Porque o tarô, ele faz isso. Ele tá ali a serviço do seu consulente, né? Não é a sua vez, é a vez dele, né? E aí a gente vai pro medo das tiragens negativas, né? Agora que a gente já quebrou o tabu de ler o tarô, né? Daquilo que prende a gente de não ler. E aí quando a gente começa a ler, e aí você fica, nossa, como é que eu vou dar essa notícia pro consulente que tá na frente? Você tirou as cartas e a notícia não é muito boa. E aí você fica com medo. Tenho medo de ler para o consulente, tenho medo de ler para as outras pessoas porque eu não vou saber passar a notícia ruim.
Então, eu tenho que te falar uma coisa, como leitores de cartas, leitores de tarô, como tarólogo, a gente tem o compromisso de não faltar com a verdade. Porque a partir do momento em que você não entrega uma leitura fidedigna, você está impossibilitando o seu consulente, tirando a oportunidade dele de enxergar a situação dele como deveria e tirando as opções dele de ou se preparar para o que vem ou tomar uma decisão diferente. E aí você está não respeitando o livre-arbítrio dele. Eu sempre digo, não existe bem e mal, não existe leitura positiva e negativa, existem as polaridades, né? Tudo é dual. Às vezes aquilo que parece negativo vai trazer um grande benefício, às vezes aquilo que parece um benefício não vai ser legal. Uma vez eu fui tirar para uma moça e ela perguntou assim, o rapaz que ela gostava, né? Ah, fulano, ele vai me namorar, ele vai assumir a nossa relação, a gente vai pro estágio mais sério, ele vai me procurar. E as cartas saíram não bem grande, tipo, não vai, o cara não quer nada contigo, e enfim. Aí você não vai chegar também, aí entra o seu feeling, né, o seu bom senso. Você não vai chegar pro seu consulente e vai falar assim, desiste, tira o seu cavalinho da chuva, que esse cara não quer nada contigo, ele vai te dar um belo de um chute no traseiro e ele não tá nem aí pra você. Isso não é também o jeito que se fala. Então, com todo amor, com todo cuidado, a gente passa pro consulente o que vai acontecer. Mas a gente não pode tirar a oportunidade dele fazer diferente ou sair daquela situação. E aí eu falei pra ela, olha, saiu aqui que ele não vai te procurar, que ele realmente, nesse momento, ele não está disponível para você, ele está com a cabeça em outro lugar. Então o tarô está falando que o melhor para você nesse momento é ficar quietinha no seu canto, porque com ele não vai dar nada, né? É uma forma diferente de você passar a situação. E hoje em dia ela até encontrou uma outra pessoa e está muito feliz com essa outra pessoa. Ou seja, ela se livrou de um problema ou de alguém, né, que não estava nem aí para ela e acabou encontrando alguém que hoje ela está muito bem com ele porque gosta muito dela e ela encontrou o cara certo, né, para ela. E por quê? Porque eu passei uma informação correta, mesmo sabendo que ela ficou muito triste, ela ficou arrasada, mas ela precisava passar por aquilo ali. Ela precisava acordar para a realidade e enxergar que o cara estava enrolando ela e que não ia assumir ela, não ia querer nada com ela e ela tinha que partir para outra. E a partir do momento que a ficha dela caiu e que ela realmente partiu para outra, ela encontrou uma pessoa que gostava dela de verdade.